Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Que ele seja mesmo um dia de alegria, um dia de felicidade. Que bom nós estarmos aqui reunidos aos pés do Mestre. Estamos aí retomando a nossa caminhada aqui nas mídias sociais. Desde já eu agradeço a você que me mandou mensagem, que nesse período que a gente esteve um pouco adoentado, vocês mandaram mensagem, me cobrando, me incentivando. Muito obrigado. Eu sou muito grato a vocês. E é bom estarmos juntos aqui através das mídias sociais. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agora trazer para a nossa reflexão a passagem que está em Mateus capítulo 16, no versículo 21. Diz assim: Desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, João, o apóstolo João, no seu evangelho, diz que Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém para morrer. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso só poderia acontecer com um homem super, hiper saudável, Jesus Cristo. Ele sabia que ele ia para Jerusalém para morrer, mas ele não tinha medo da morte. Ele sabia do que estava aguardando ele em Jerusalém, por isso ele tem a decisão, a resolução de ir a Jerusalém para morrer. E ele começa então a preparar os seus discípulos. Olha, pessoal, nós estamos indo para Jerusalém, é a última viagem. O Filho do Homem vai sofrer muito pelas mãos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, e eu vou morrer. E Pedro entra em cena dizendo: Senhor, isso não pode acontecer. Senhor, o senhor está maluco. Senhor, o senhor está tendo noção do que o senhor está falando? O senhor está de brincadeira. O que levou Pedro a interferir, ou melhor, a querer interferir na trajetória de Jesus? O medo. O medo de perder Jesus. Porque afinal de contas, Pedro estava vivendo os melhores tempos da sua existência. Estava ao lado do Mestre, estava tendo essa experiência maravilhosa de Deus na sua vida, na sua existência. Pedro estava vivendo um tempo fantástico na sua vida. E de repente ele vê o trono dele desabar, o mundo dele desaba. Porque Jesus está dizendo: olha, eu vou para morrer em Jerusalém. Eu vou lá morrer. Eu vou para lá. Essa é a última viagem. E aí Pedro faz essa interferência infeliz, muito infeliz. E Jesus diz: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Tua presença me incomoda. Teus pensamentos não são os de Deus, mas são os dos homens. Ou seja, Pedro, você é homem. Literalmente, com toda a implicância de ser homem, humano, humus, pobre, frágil. E por isso, Pedro, você está fazendo o papel da confusão, do diabolos, de Satã. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção é que essa atitude de Pedro, ela é instintiva. É uma reação instintiva. Provavelmente nesse momento o coração de Pedro estava acelerado, a boca estava seca, os músculos da perna estavam bambos, provavelmente ele devia ter cólica abdominal, dor de cabeça, estava hipertenso, com essa região aqui do ombro, da nuca tenso, com os dentes acirrados. Pedro estava quase chorando, estava lhe faltando ar. Por quê? Porque Pedro estava reagindo a uma emoção, reagindo a um acontecimento que aos olhos dele era muito negativo, embora Jesus estivesse dizendo a ele que ele iria ressuscitar, ia acontecer tudo isso, mas ele ia ressuscitar. Mas Pedro não escuta Jesus falar de ressurreição. A emoção negativa de Pedro é tão grande que Pedro fica surdo. Meu irmão, minha irmã,
trazendo esse evangelho para o nosso encontro aqui aos pés do Mestre. É bem isso que tem às vezes acontecido com a gente. E eu peguei essa semana com essa figura maravilhosa de Pedro para a gente procurar descobrir o Pedro que há em nós. Esse Pedro aqui, ele nos representa. Há um Pedro em mim, há um Pedro em você, carregando todas as implicâncias de Pedro, inclusive o medo. Não tinha acontecido nada ainda e Pedro já estava fazendo um drama. Pedro já estava interferindo, estava com taquicardia, estava com sudorese, estava angustiado, mas não tinha acontecido nada ainda. Pedro não conseguia viver as coisas no tempo dela, ele antecipava tudo. Isso é chamado de pré-ocupação. Você se ocupar, você sofrer com algo que não aconteceu ainda. É como você ficar angustiado com a sua morte. Calma, que dia que ela? Não sei quando ela virá como um ladrão, disse Jesus. É porque eu estou me preocupando com a minha morte já. Aí o que acontece? Básico, qualquer dor que desperte em mim. Fiz um movimento que eu nem percebi na hora, mas depois me deu uma dor muscular no peito, e eu já começo a achar que estou tendo um infarto. E corro para o médico, corro para o pronto-socorro, coloco o remédio debaixo da língua. Esses dias eu soube de uma pessoa que teve todos os sintomas de infarto. Foi para um hospital especializado em tratamento cardiovascular. Chegando lá, após os exames, o médico disse: você não tem nada, não aconteceu nada, você não tem uma lesão, você não tem nada, era tudo de cunho emocional. Talvez o medo do infarto, o medo da morte, levou aquela pessoa a ter todos os sintomas de uma pessoa infartada. Então hoje, neste dia, vamos cuidar para que o medo não venha nos escravizar, não venha nos paralisar, não venha nos manipular. Vamos ficar atento às nossas emoções. Vamos ser muito sóbrio quando nós ouvirmos, quando nós virmos as coisas. Vamos ser sóbrio, vamos ter lucidez para analisar, para que essas coisas não nos peguem despercebido, desprevenido e nos causem muito mal. Você, meu irmão, você, minha irmã, que gosta de estar aos pés do Mestre, curta e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas também possam estar aos pés do Mestre.